E aí galerinha, belezinha? Hoje eu tô aqui com a doutora Juliana, que eu vim tirar algumas dúvidas em relação ao tratamento hormonal. E como eu tenho essa dificuldade em encontrar respostas, eu espero que isso sirva pra vocês e pra todas as pessoas aí que vocês possam estar ajudando e compartilhando essa informação. Então, doutora, se puder se apresentar, falar sobre você. Sim, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme poder estar aqui sendo entrevistada por você e ajudando aí pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista, eu sou professora universitária, dou aula na São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas e na Unicamp também. Fiz meu mestrado e meu doutorado na Unicamp, especificamente na área de intersexo, num grupo chamado GIEDS, que é um grupo que há mais de 25 anos desenvolve pesquisa e atendimento nessa área. Tenho também experiência com outras áreas de endocrinologia, eu sou chefe de serviço de endocrinologia do Hospital Boldrini, que é um hospital de câncer aqui em Campinas também. E faço aí meus atendimentos no consultório, mas o meu foco mesmo é educação em saúde, né? E é por isso que eu tô aqui, para divulgar a informação. Então, vou começar com algumas perguntas que eles fizeram. Claro. O que é necessário para poder ter um acompanhamento de um profissional? Na verdade, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o vídeo, né? Eu acho que todas as pessoas podem ter um acompanhamento profissional em qualquer etapa do tratamento, porque o acompanhamento não é só a prescrição do hormônio, é também a avaliação clínica geral. O hormônio ele vai entrar no corpo e esse corpo ele tem que estar saudável. Então, mesmo que a pessoa ainda não tenha concluído o seu laudo ou, enfim, a investigação toda que tem que ser feita, ela já pode começar a ver como está a saúde como um todo. Então, saber se aquele corpo está pronto, preparado para receber o tratamento. Se ela já tiver com tudo em cima, já tiver com laudo, já tiver com tudo, melhor ainda, e já pode partir direto para o tratamento hormonal. Mas o acompanhamento, ele não tem contraindicação. A pessoa que está acima do peso, ou a pessoa que fuma, que bebe, existe alguma restrição? Na verdade, algumas doenças clínicas e algumas situações de estilo de vida, como por exemplo o tabagismo e o etilismo, pode afetar sim na questão do risco de efeito colateral. Não é que o efeito da medicação vai ser diferente. Isso não faz tanta diferença em relação ao efeito, mas em relação ao risco, isso pode fazer muita diferença. E quando a pessoa é menor de idade, ela pode também? Ou o que ela precisa fazer para poder ter o acompanhamento? As sociedades de endocrinologia pediátrica do mundo inteiro, elas já estão olhando para isso. Inclusive tem vários documentos publicados garantindo aí um tratamento adequado para adolescentes, crianças e adolescentes trans. Não é contraindicado fazer o tratamento, mas desde que você tenha, sim, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, que você tenha os laudos assim como um adulto, e principalmente consentimento do responsável. Então, os pais ou responsáveis legais precisam estar presentes e precisa ter esse consentimento. Mas o tratamento hormonal, ele é igual ou tem alguma diferença? Tem diferença sim. Quando a gente está fazendo uma indução hormonal, né, no caso a gente está na criança e na adolescente, a gente vai estar fazendo a puberdade dessa criança, não dá para fazer o tratamento igual ao do adulto. A dose não pode ser cheia de uma vez. Aliás, essa questão da dose cheia, isso até para o adulto não seria o ideal. O ideal é que você começasse a acostumar o corpo com o hormônio e fosse aumentando a dose gradativamente, como acontece fisiologicamente em qualquer estado de puberdade. Então, assim, um dos maiores problemas de pessoas que fazem por conta própria, sem o acompanhamento médico, é que a pessoa tem pressa de ter o resultado, já quer logo dar a dose cheia, talo de dose. E isso não é uma coisa muito aconselhável, porque, primeiro, os riscos são maiores e, principalmente, o resultado estético pode não ser tão adequado. E quando se trata de criança e adolescente, pior ainda, porque isso pode afetar o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança. O ideal é que seja feito de forma progressiva na dose, para se encontrar a menor dose efetiva e não já começar com dose alta, porque isso pode, às vezes, até não ter um resultado estético tão bom quanto tivesse se fosse a dose progressiva. Sim. Mas e se a pessoa tiver mais idade, 40, 50 anos, e estiver iniciando o tratamento hormonal? Tem de diferença e o que pode acontecer, se tem mais riscos? Na verdade, uma pessoa de 40, 50 anos, ela tem uma outra gama de riscos e doenças que uma pessoa de 20 anos não tem. E isso tem que ser levado em consideração na hora da gente pensar no tratamento. Eu não posso falar isso com completa certeza, porque cada corpo reage de uma maneira, mas de uma forma geral, a hormonoterapia iniciada mais precocemente, quer dizer, mais jovem, ela tende a ter efeitos estéticos mais agradáveis do que quando começado mais velho. Mais velho, o efeito estético às vezes ele não é tão satisfatório como ele é na pessoa mais jovem, mas isso não significa que a pessoa não vai ter. Por isso que eu falei, cada corpo é um corpo, e é muito difícil a gente dizer assim, bater o martelo e falar vai ser desse jeito, porque eu já vi acontecer de tudo, então a gente não pode falar que é sim ou não. Existe um padrão de aplicação 15 em 15 dias, 18 em 18. As pessoas costumam comentar
que existe um padrão, né? Tal testosterona a cada tanto tempo, tal testosterona a cada tanto tempo. Existe isso? Cada tipo de medicamento tem uma farmacologia própria, de forma que, em média, um tipo de testosterona de repente dura 21 dias, a outra dura 14, a outra dura 90. Isso é a média, mas o que a gente observa na prática clínica é que varia muito de pessoa para pessoa, muito, mas a variabilidade individual é incrível. Por isso que eu falei, o ideal é a gente estar sempre avaliando, principalmente no começo do tratamento, fazer os exames para saber qual que é a menor dose efetiva para aquela pessoa. Isso é muito importante, porque hormônio em excesso ele faz mal. Falta faz mal e o excesso faz mal também. E é onde vão vir aí os riscos de efeito colateral. E você falando sobre esse negócio de dosagem, e para as pessoas que querem ter uma aparência mais andrógena, é possível ter um tratamento hormonal para a pessoa conseguir esse resultado? Porque geralmente essas pessoas mantêm a taxa de testosterona mais baixa exatamente para conseguir esse resultado que fica no intermediário, né? E quais os riscos em relação a isso? Na verdade, eu já dei uma pesquisada sobre isso e assim, tem muito pouca literatura ou quase nada. O que eu vou falar tem relação com experiência como endocrinologista. Quando a gente tem uma quantidade de hormônio que é menor do que a que o corpo precisa, ainda que ela não seja zero, você sempre vai ter riscos. E os riscos da falta de esteroide sexual, ela traz problemas para o corpo. Então qual que seria o risco potencial? E quando eu falo potencial é porque não tem literatura. Então o que a gente tem na literatura é a ausência completa e a presença. O meio do caminho, que é o que você está me perguntando, a gente não tem muita literatura, mas especulando, pode vir a ter os mesmos riscos a longo prazo da falta, porque não tem hormônio suficiente. Por exemplo, osteoporose. Por exemplo, alteração na distribuição de gordura corporal, maior risco de alterações de colesterol, até de doença cardiovascular. Isso é muito sério. Qual é a diferença entre a testosterona em gel e aplicada? Na verdade, em termos de ação, de efeito final, é igual, só que existe uma diferença em termos de estabilidade de dose. Quando você dá a dose injetável, você tem uma certa estabilidade ao longo de alguns dias ali, depende, né? Como a gente falou, 14, 21, 30, mas é uma coisa mais estável. Como a gel ela é aplicada todos os dias, tem muito mais coisa interferindo na absorção do corpo do que a injeção. Isso às vezes não é tão interessante. É que tem algumas pessoas que têm fobia de agulha e não querem de jeito nenhum. É uma opção, mas eu particularmente gosto de trabalhar melhor com a injetável porque eu acho ela mais estável. E depois que começou o tratamento hormonal, de quanto em quanto tempo tem que estar realizando os exames? Normalmente, no começo do tratamento, até que a gente chegue na dose ideal para aquela pessoa, isso às vezes o acompanhamento precisa ser mais frequente, né? A cada 1, 2, 3 meses. Mas depois que a pessoa chega naquela dose ideal, menor dose efetiva, né, que eu costumo falar, dá pra gente afastar mais esse acompanhamento. Tudo vai depender de cada pessoa e das condições clínicas daquela pessoa, né? E estando em tratamento hormonal, é possível engravidar? No momento em que você tem uma dose cheia, menor dose efetiva e você não está mais menstruando, a princípio você também não está ovulando. Então a chance de engravidar é muito pequena. Agora, se o homem trans passa por uma fase em que ele quer gestar, ele quer ter uma criança, nessa fase ele vai ter que parar o hormônio. Por quê? A testosterona usada por ele pode passar para o bebê. Primeiro que a gestação não vai nem conseguir acontecer. E segundo que tem risco para o bebê. Então, se é uma vontade, uma decisão do homem trans engravidar, ele tem que saber que nesse momento ele vai ter que ficar sem o tratamento hormonal. Com o tratamento hormonal é possível você ter um aumento na sua estatura, tipo, você crescer em altura? Muitos homens trans, eles comentam que as mãos crescem, os pés crescem. Bom, na verdade, crescimento ósseo, depois que você tem o fechamento das placas de crescimento, que a criança tem aberta, por isso ela cresce, dificilmente você vai ter crescimento ósseo, é muito difícil. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo não é só osso, né? A gente tem outros tipos de estrutura, músculos, tendões, que eventualmente podem aumentar, podem hipertrofiar. Então, às vezes a pessoa tem uma mudança de número de sapato, mas não é porque o osso aumentou, mas as outras estruturas das partes moles do pé podem ter aumentado. Pode acontecer nesse sentido, quando a pessoa é mais velha. Quando a pessoa é criança, adolescente, aí não, aí você tem o efeito do crescimento normal, que é o efeito que tem durante a puberdade normal. E em geral, qualquer endocrinologista pode estar acompanhando os homens trans? Como que funciona?
Porque tem muito medo por parte dos médicos, assim, eu mesmo já procurei, e muitos não aceitaram fazer o acompanhamento do tratamento hormonal. A endocrinologia é uma área muito extensa, a gente tem muitas sub-áreas dentro da endocrinologia. Então, por exemplo, existem endocrinologistas que se especializam só em diabetes ou só em doenças de tireoide. No caso, a minha área de especialização é o tratamento das gônadas, ovário e testículo. Então, essa área é a minha área de experiência, mas outros endocrinologistas que são mais gerais e cuidam de tudo também podem tratar. Mas o ideal é que sejam pessoas que tenham experiência na área por causa dessas pequenas particularidades que podem acontecer. Muitos homens trans procuram e pesquisam médicos que tenham algum conhecimento na área. Só que às vezes não é na mesma cidade, quando acha é alguém de longe. Existe a possibilidade de fazer algum atendimento à distância ou não é permitido? Como que funciona? Olha, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, ele não permite que o médico faça atendimento à distância. Então, nenhum médico pode dar nenhum tratamento, nenhum diagnóstico, nenhuma prescrição sem ver o paciente presencialmente. Isso não significa que, por exemplo, às vezes o paciente teria que voltar em 1 ou 2 semanas para trazer o resultado dos exames. E esse resultado seja discutido por Skype, por exemplo, mas aí o paciente já passou, já foi examinado, é diferente. O problema são pessoas assim, que eu nunca atendi, que eu nunca vi, e tem que ser muito individualizado, não dá pra fazer por Skype, é complicado. A não ser nesses casos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa é de uma outra cidade, ela vai se planejar para ir 2 vezes por ano presencial e, eventualmente, se tiver alguma dúvida, nos outros meses ela vai conversar, mas aí é diferente, ela já passou presencial. E eu vi que você tem um site que você coloca alguns vídeos e também algumas informações sobre esses assuntos de tratamento hormonal e também outros diversos assuntos. E qual que é o site? O site chama endocrinologiaparatodos.com.br. Na verdade, ele é um portal gratuito para informação sobre saúde. Se o pessoal aí que te segue quiser mandar pergunta ou sugestão para eu colocar mais vídeos no portal, vai ser bem legal receber. Eu agradeço. Se vocês puderem acessar e divulgar, vai ser bem bacana porque pode ajudar outras pessoas. O portal ele tem um mini curso só sobre trans e intersexo, mas ele tem também mini curso sobre diabetes, sobre tireoide, obesidade, então todas as áreas aí da endocrinologia. Eu queria finalizar com uma frase. Eu acho que empoderar é conhecer, é dar conhecimento, né? Conhecimento é poder. Então, que bom que as pessoas estão buscando informação, estão buscando fontes confiáveis e seguras para isso. E eu acho que esse é o caminho da saúde, tá bom? Se vocês quiserem que eu volte, fala pra ele que depois eu volto. A gente faz mais uma. Então deixa sua curtida aqui. Se quiser mais vídeos, mais perguntas, vocês peçam também. Compartilhem com seus amigos, compartilhem com outras pessoas que realmente estão precisando dessas informações. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever para poder estar acompanhando os próximos vídeos. E é isso aí.